Meu povo, se você está assistindo isso na sexta-feira, é porque você não foi fazer o que você deve fazer numa sexta-feira, que é fazer com que a polícia tenha trabalho com um jovem inconsequente e não com o que ela deveria estar de fato fazendo. Mas se você está assistindo isso na sexta, faz favor e eu vou fazer spam aqui mesmo. Dá like, se inscreve, porque tá tarde, tá muito tarde. É possível que eu boceje durante o vídeo, porque eu tô exausto da prévia da semifinal você tá vendo? E ainda vão ter muitos erros, porque a cabeça tá funcionando um pouco. Da final da Champions Feminina, que a gente vai ver nesse sábado. Se você já tá assistindo isso no sábado, liga a televisão aí. Liga aí, coloca na TNT. É bastante provável que esteja passando Barcelona e Lyon. Começa meio-dia e meia a nossa transmissão e a bola vai rolar a 1 da tarde. Eu vou de cara fazer uma introdução com assim, o que todo mundo está perguntando, né? O que eu acho da questão do Xavi ser demitido, da chegada do Hans Flick, que deve ser anunciado na segunda-feira. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir organizar tudo num pensamento só, então tem algumas perguntas aqui ainda durante o vídeo e esse tema vai ir e... vai ir não, né? Ele vai e voltará no vídeo de hoje. Sobre a demissão do Xavi, cá entre nós já está dito, né? Eu já disse isso para vocês nos últimos alguns vídeos, que o Xavi já estava para ser demitido, que essa decisão já estava tomada, ou já estava muito perto de ser tomada, e hoje o Xavi foi oficialmente anunciado como demitido do Barcelona. Eu acho que esportivamente é uma decisão que pode ser correta. Quando teve a permanência do Xavi naquele dia do Fico, eu fiz um vídeo aqui dizendo que eu não achava, eu não tinha certeza se era a melhor atitude, e eu já tenho falado com vocês durante toda a temporada que eu acho que o Xavi tem um teto, que talvez seja baixo demais para o que o Barcelona precise nesse momento, e que uma mudança de treinador poderia fazer com que o time brigasse pelo que tem que brigar, né? O Barcelona tem que brigar por títulos e não fazer temporadas razoáveis. Essa foi uma temporada ruim, nem razoável foi, porque de fato deu para sentir que o Barcelona não brigaria por nada. Teve uma melhora entre fevereiro e abril, e é 1 mês e meio ali, 2 meses de bom futebol. É insuficiente. O Xavi fez um bom trabalho desenvolvendo os jovens. O trabalho que ele faz com Lamine Yamal, com Pau Cubarsí, com Firmin, com Gavi anteriormente, embora nem lembro se o Gavi foi lançado por ele ou pelo Ronald Koeman. Mas enfim, o trabalho que ele faz com os jovens é bastante bom, com o Baldé também. Lembrando que o Baldé na temporada passada, na segunda rodada, ele ganha a posição do Jordi Alba e já joga praticamente tudo, né? Então fez um bom trabalho com alguns jovens, outros jovens como o Vitor Roque não. A partir de agora a gente vai ver se era culpa do Xavi, se era uma perseguição, ou se o Vitor Roque vai de fato melhorar quando eu acho que ele vai melhorar, que é na pré-temporada. Ou não, ou se ainda não estará pronto, se ainda não estará adaptado, mas enfim, a gente vai ter um pouco mais de respostas se esse grupo poderia render mais ou não, se um jogador como o Vitor Roque poderia render mais ou não, mas de fato o Xavi trabalhou bem os jovens de La Masia. Eu acho que esse é um ponto muito positivo, conseguiu ganhar um título em um momento muito difícil como foi a Liga Espanhola, esse é um outro ponto positivo do trabalho dele, conseguiu em alguns momentos jogar bem, mas a temporada que termina muito atrás do Real Madrid, tomando goleada do Real Madrid na final da Supercopa, sendo eliminado da Champions com mais uma goleada, embora seja uma goleada circunstancial pela expulsão do Ronald Araújo, é uma temporada que o time, que precisa dar passos à frente a cada ano, não deu nenhum passo à frente. Então eu acho a troca natural, e eu já disse também que eu acho a troca feita da pior maneira possível, né? A forma com que tudo isso foi conduzido, inclusive esse último capítulo, porque o Xavi ainda vai ter que dar uma entrevista coletiva até onde a gente sabe nesse sábado, vai ter que dirigir o time num jogo que não vale absolutamente nada contra o Sevilha no domingo, e depois vai ter que dar uma outra coletiva domingo, 11h30 da noite em Sevilha, com a liga já encerrada. Assim, não faz sentido que ele precise passar por todo esse desgaste, que ele não tenha tido a chance de se despedir da torcida do Barcelona na última rodada. Eu acho que a diretoria tratou muito mal o Xavi, assim como eu acho que fez com o Ronald Koeman, assim como eu acho que fez com o Lionel Messi. Essa diretoria do Barcelona está tratando muito mal personagens muito importantes da história do clube. Ainda que o Xavi merecesse sair, acho que sim. Que o Messi não poderia ficar pela situação econômica, também acho que sim. Mas a forma com que João Laporta está fazendo é muito ruim. Sobre Hans Flick eu vou respondendo aqui ao longo do programa, então fiquem por aí. Mas eu vou intercalando com outros temas, tá? Olha só, Douglas.bs. Lucas Paquetá com risco de suspensão na Premier League. Seria uma boa pro Barça? Ele ainda fala que o Guardiola queria. Queria, estava uma negociação muito avançada com o Manchester City, na casa de 90 milhões de euros na temporada passada, e esse negócio foi congelado esperando para onde ia a investigação, e agora o Lucas Paquetá foi formalmente acusado de manipulação de resultados, né? Se o Paquetá for condenado,
a coisa deve pegar muito pesada para ele. As sensações, o que a gente conversa com as pessoas é que a expectativa é muito ruim, existe um grande pessimismo, e o Paquetá pode inclusive ser banido, não só da Inglaterra, tá? Mas assim, do futebol. Seria uma medida bastante drástica, aí podia entrar recurso, vai para o Tribunal Arbitral do Esporte, né? Vai como se fosse para a Corte Suprema do Esporte. Isso pode demorar muito tempo para ser resolvido, mas a expectativa é que, uma vez condenado, não pinte bem a coisa. E aí ele não seria banido só na Inglaterra, tá? Isso pode escalar para a UEFA, a FIFA, ele não poder jogar por nenhum outro clube em uma liga de futebol profissional. Veremos. O que eu tô falando assim é o pior dos cenários. Mas tem gente que é pessimista e achando que pode vir o pior dos cenários. Então, seria uma boa pro Barcelona? Não. Porque, não sei, tecnicamente sim, tá? Tecnicamente o Paquetá, inclusive, essa temporada conseguiu abstrair tudo e jogar muito bem pelo West Ham. Os bons momentos do West Ham foram os momentos que o Paquetá tava. Agora, esse não é o momento de fazer nenhum tipo de negócio, né? Esperar tudo isso se resolver e depois vamos ver o que será da carreira dele. Santos Léo. Com Hansi Flick, as chances do Lewandowski, entre aspas, acordar, como foi no Super Bayern. O Lewandowski tá terminando a temporada com 25 gols. Na última, se eu não me engano, ele fez 30, né? Cara, o tempo tá passando pra ele, né? O atacante vai ficando cada vez mais velho e é normal, fisicamente, rendendo menos, tem menos reflexo, menos potência, menos capacidade de reagir rápido às jogadas. Velho tem reflexo alterado mesmo. Eu sou velho e eu sei bem disso. Assim, uma pessoa me empurra, eu demoro muito tempo até ter uma reação de cair. Então, é normal. Com o tempo vai passando, isso vai acontecendo. Agora, o Hans Flick pode fazer com que a bola chegue melhor ao Lewandowski, como, por exemplo, ele conseguia fazer no Bayern de Munique, né? O Bayern conseguia nutrir muito bem o Lewandowski em boa parte dos jogos, e aí eu acho que com a bola chegando mais, ele tem mais condições de fazer muitos gols. Mas para mim, a queda do Lewandowski é mais física do que um problema tático e do treinador do Barcelona. Mas sim, quanto melhor o time funcionar, mais chances ele vai ter. O Barcelona é um dos que mais perde chances na Europa, né? O Barcelona cria muito e perde muitas chances, inclusive o Robert. Arthur PGS. Fala, MB, explica melhor esse desenrolar do caso Negreira. Cara, ainda bem que eu fui salvando aqui as perguntas, porque foram muitos temas no dia de hoje. Hoje também saiu uma boa notícia para o torcedor do Barcelona, finalmente. Acho que desde 93 não chegava uma boa notícia. Mas o caso Negreira não acabou, tá, gente? O Barcelona teve retirada pelo Tribunal da Catalunha, pelo Tribunal de Barcelona, na verdade, a acusação de suborno. O que é suborno? É você pagar um funcionário público para ter alguma vantagem, que ele possa prestar o serviço dele de forma que te beneficie, né? Isso é um suborno. É você pagar para isso. Quem estava acusando, a promotoria entendia que a Real Federação Espanhola de Futebol é um órgão público, porque o futebol é de interesse público e tal, e por aí vai. O Barcelona teve essa acusação retirada de suborno, então agora o Barcelona ainda pode ser condenado, os diretores do Barcelona envolvidos no caso Negreira ainda podem ser condenados, caso a investigação conclua que, de fato, o Negreira, o vice-presidente da comissão de arbitragem entre 2001 e 2018, recebeu dinheiro para, de alguma forma, beneficiar o Barcelona. Fosse nas escalas de arbitragem, saúde clara, hoje foi rápido, hoje foi com 8 minutos. E virá mais, já que foi rápido, ainda tem mais pela frente. Fosse em escalas de arbitragem, fosse intimidando os árbitros, se apitar mal o jogo do Barcelona, a nota vai ser muito baixa, e a nota baixa pode fazer com que os árbitros não virem árbitro UEFA, FIFA, tenham mais oportunidades, ganhem mais dinheiro. Pode ser que existisse esse tipo de intimidação. O fato é que simplesmente o suborno, ainda que não ficasse comprovado que essas ajudas existiram, simplesmente por suborno, o Barça já podia pagar. E agora, não. Agora tem que comprovar realmente que isso existiu, né? Antes tinha que comprovar basicamente o pagamento e que esse pagamento feito a um funcionário público poderia representar. Não, agora precisa representar. Precisam provar realmente. Então, o último passo do caso Negreira é esse, que o Barcelona não será acusado por suborno e nem os seus dirigentes. Lucas Rossi 22. Como a estrutura de San Mamés já tinha ido antes da final, acho muito bonito. É muito bonito mesmo. É um estádio novo, assim, é um templo do futebol espanhol, né? Ele existe há muito tempo. O Atlético Clube de Bilbao é um dos clubes mais tradicionais, assim como o Barcelona e Real Madrid, é o único que disputou todas as edições da primeira divisão. É o pai do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid nasce do Atlético Clube de Bilbao. Aqui não se fala o Bilbao, tá? Assim, eu não quero ser palestrinha, nem cagar regra, nem falar o que vocês devem dizer.
Mas se vocês querem falar como normalmente se fala aqui e tal, não se fala o Bilbao, se fala o Athletic Clube ou o Athletic Clube de Bilbao. Nem Athletic de Bilbao é muito normal. Mas aí eu já acho mais ok. Mas Bilbao, simplesmente o Bilbao não se usa. E a estrutura é incrível, é muito bonito. Eu tenho um pouco de preguiça porque eu acho tudo muito parecido, os estádios vermelhos europeus, né? O Emirates, o Wembley, o Metropolitano, o próprio San Mamés são todos lindos, novos e vermelhos. Ele também. Mas enfim, acho que pela ele ser mais redondo, mais oval, não ser tão grande, ele tem alguma coisa realmente de muito bonito e é muito moderno e é muito funcional. Então já tinha vindo antes, eu vim 2 vezes, talvez temporada 15, 16, 16, 17, acho que 15 e 16, eu vim 2 vezes, que a gente ainda transmitia Europa League, e eu vim fazer um Atlético de Bilbao e Valência, depois um Atlético de Bilbao e Sevilha. Depois eu fui com o Sevilha até a final contra o Liverpool, porque eles ganharam. Então tinha vindo em 2016, tinha vindo há 8 anos. E continua muito bonito mesmo, aquele chamam de a Catedral de San Mamés, o entorno também é bonito. Bilbao é uma cidade bem bonita, vale a pena quem vier pra cá, passar um dia e meio aqui, acho que é o suficiente talvez, e é legal mesmo. Notícias underline tricolor. Fala MB, queria fazer jornalismo, mas a timidez me atrapalha. Alguma dica para ser menos tímido? Não. Isso é uma coisa de personalidade, né? Então acho que a partir do momento que você chega no ambiente, que você controla mais o ambiente, é normal você ir ganhando intimidade e tal e perdendo a timidez. Dica para ser menos tímido, não tenho. E acho que cada um é cada um. Agora, você pode fazer jornalismo sendo tímido, e é por isso que eu selecionei a sua pergunta. Porque não é todo jornalista que aparece na frente de uma câmera, que fala na frente das pessoas. Você pode trabalhar com produção, você pode trabalhar com edição, você pode trabalhar com várias outras áreas do jornalismo que você não precise dar a cara e falar com o público. Embora isso também possa ser trabalhado. Por exemplo, a Tati Mantovani, eu nem sei se foi por caso de timidez ou por simplesmente preferências dela, até ela trabalhar na TNT, ela já tinha uma carreira como jornalista, sem aparecer no vídeo. Sem aparecer no vídeo, ela trabalhou na Rádio Gaúcha, que é um canhão de potência, e também não aparecia com voz. E depois ela foi desenvolvendo outras habilidades e hoje ela vai super bem no vídeo. Então, se você quer fazer jornalismo, não deixe que a timidez te atrapalhe, porque você pode ser jornalista mesmo sendo tímido. Se for feio é mais difícil, tô brincando. Mas não tem nada a ver, pode fazer sendo tímido que tá tudo certo, você vai achar o seu espaço. Tem uma aqui do Raul Moura. Quais fitness apps você usa? Eu vou responder porque direto que eu posto os meus treinos e tal, e eu coloco ali um print screen. Não tem nenhuma vez que não tem umas 2 ou 3 pessoas que me perguntam isso via Instagram. Eu uso o nativo do Apple Watch, que é onde eu faço as marcações e tal, então simplesmente o aplicativo Fitness do Apple Watch tem essas marcações e tal. Eu acho que são boas, tem gente que fala que tem outros melhores e tal, tudo bem, mas pra mim funciona ok. Eu sei que também que não é exato, tem ali mais ou menos uma base de quantas calorias você gastou e tal, mas o GPS mesmo acho que funciona bastante bem, pelo menos do meu Apple Watch funciona bastante bem em Barcelona, é o único que eu uso. Lucas CXSTA, deve ser Chesta, Lucas Chesta, Lucas. Como é a experiência / ambiente da cidade em semana de final de Women's Champions League? Ele falou Women's Champions League. Ele falou certo. Cara, aqui em Bilbao tá demais, tá? Tá incrível porque tem uma invasão de torcedores do Barcelona. Primeiro que a cidade está toda preparada para isso. Tem vários totens, né, da Champions League. Tem a bola, aí tem um ponto de ônibus que é um banco de reserva. Aí tem o troféu, aí tem um lugar para você tirar foto como se fosse uma moldura. Tem vários painéis pela cidade. O tramvia, que é aquele trem que não é um metrô, né, que ele anda por cima da terra. Tá todo plotado, né? Tá todo ali com um design de Liga dos Campeões. Então, assim, a cidade está inteira vestida de Liga dos Campeões. E estão vindo entre hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado, para cá, 40 mil torcedores do Barcelona. Então, claro, a gente está aqui hospedado no Casco Velho, né? Que é a parte antiga da cidade. A gente saiu para jantar hoje e a gente praticamente não conseguiu. A gente teve que andar uma meia hora porque só se ouve catalão nas ruas, muita gente com camisa do Barcelona. E o que eu achei curioso é a minha terceira final de Champions. Eu tinha ido em Turim e tinha ido em Eindhoven. Quando eu fui em Eindhoven no ano passado, eu fiquei em Amsterdã e fui para Eindhoven só na hora do jogo e depois eu voltei. Turim não, Turim eu tinha ficado todo final de semana. Dessa vez é mais gente, é a segunda maior invasão que o Barcelona proporciona na sua história.
em 86, jogou a final da Champions contra o Steaua Bucareste em Sevilha e foram 50 mil. E perdeu do Steaua Bucareste. Mas foram 50 mil pessoas para Sevilha. Agora aqui vem 40 mil pessoas de Barcelona para cá. Então uma grande invasão, uma grande festa, vem bem menos gente do Lyon, vem aproximadamente 5 mil pessoas, mas uma grande festa do Barcelona e a cidade está toda realmente vivendo esse evento. Você entra num táxi, num carro de aplicativo, não vou aqui fazer propaganda pro Uber sem me pagar nada, e eles falam da final, que está com muito trabalho, que a cidade está muito diferente, que a cidade está muito cheia, então realmente, a cidade tem 350 mil habitantes. Você coloca mais 50 mil aqui no final de semana, cara, é colocar o quê? Quase 20%, né? 1/7. Então, 15% da população da cidade a mais por um final de semana. Movimenta muito também hotel, restaurante, tudo isso. Então é bem legal. E eu tenho percebido, é o que eu ia falar, que os torcedores dessa vez são diferentes. Tem muito o típico do público do futebol feminino, são muitas mulheres, famílias e tal, crianças. Eu nem vi tanto família assim ainda. Vi mais assim, grupo de amigas e tal, perto do estádio principalmente, tinha muito grupo de adolescentes, meninos e meninas, mais meninas. Mas pela cidade tem uma galera que parece do futebol masculino, assim, uns grupão de amigos de uns caras de 40, 50 anos, enlouquecidos pela cidade, pessoal mais velho. Então, eu acho que tava até comentando isso com a Clara. A graça do futebol feminino desta vez pro torcedor do Barcelona parece, pô, vamos pegar um final de semana, sair de Barcelona e ir para uma outra cidade, ter um final de semana legal, ver um jogo. Eu falei, pô, mas o futebol tem que ser isso sempre, né? Você vê isso como um grande entretenimento. O futebol masculino é visto muito mais como uma guerra e o feminino ainda como uma festa do futebol e da cidade, de um passeio e de passar um final de semana legal. Tomara que fosse sempre assim com todo tipo de jogo, né? Mas vamos ver amanhã no estádio, se a gente vai ver já um público diferente do que eu acompanho do futebol feminino, tanto do Barcelona como de outros eventos que eu fui. Por exemplo, eu fiz a final da Euro 2021 também. E normalmente é muita família, pais com crianças, muitos grupos de amigos adolescentes, especialmente mulheres. Vamos ver se amanhã no estádio será assim ou não. Maicolino._. Hoje Vitor Roque estará fazendo o maior churrasco já visto, vírgula, em solo catalão. Que vírgula horrível que você colocou aqui. Mas tudo bem. Cara, isso aqui é um ponto interessante, Maicolino._, que veremos como, assim, o Xavi não daria chances para o Vitor Roque, né? O Xavi aparentemente entendeu que é um jogador que não estava pronto, que precisava sair, ganhar experiência e depois voltar mais preparado para jogar no Barcelona. É um tipo de avaliação e talvez o próximo técnico que chegar, o Vitor Roque poderá ficar e jogar mais tempo. E aí a gente vai ver se o Vitor Roque está mais pronto ou não. Mas eu não consigo determinar e comentar se o Xavi estava certo ou não em relação ao Vitor Roque. Do que eu vi do Vitor Roque, ele me parece que realmente era o último da fila, o que é natural, que é completamente normal. E eu queria ver ele depois de uma pré-temporada, se ele continuaria assim ou não. Mas vamos ver. Se daqui a pouco o Hans Flick chegar e o Vitor Roque não jogar, vai ficar muito difícil de quem entendia que o Xavi era racista, né? De não colocar o Vitor Roque para jogar. Agora, se o Hans Flick chegar, o Vitor Roque jogar e jogar bem, também não quer dizer que então vocês estavam certos e o Xavi era racista. Quer dizer que o jogador se desenvolveu. Talvez porque o técnico é melhor, porque passou tempo, porque ele fez uma pré-temporada com seus companheiros, depois de férias, como todos os outros. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Vitor Roque. Tomara que ele vá muito bem. Elien Gabriel. O que você pensa quando falam que a bola de ouro de 15, 19 e 23 que Messi ganhou foi roubada? Eu nunca vi alguém falando isso. Mas eu parei para pensar quando você disse. Cara, 2015? Quem argumenta isso pensa que o Cristiano deveria ganhar? O Barcelona ganhou todos os títulos. Ou tem um surto coletivo achando que o Neymar merecia a bola de ouro de 2015 do Messi. Cara, isso é uma doideira. Isso é não assistir os jogos e ver o que o Messi jogou aquela temporada. E o Neymar jogou muito bem mesmo. Talvez tenha sido, depois do Messi, do Cristiano, junto ali com o Luis Suárez, e até com o Iniesta, que também fez uma grande temporada, um dos 4 melhores jogadores do mundo, né? Assim, Messi, depois Cristiano. Cristiano também fez uma temporadaça, 14 e 15. Luis Suárez, Neymar e Iniesta, por ali. Então, a de 2015 é uma doideira, assim. Eu nunca tinha, sinceramente, ouvido falar. Aparentemente, alguém fala. A de 2019, ele disputou com o Van Dijk. Eu acho que construir é muito mais difícil do que destruir. E o Messi em 2019 jogou muito bem.
E 2023 ainda contava a Copa do Mundo, né? Na bola de ouro. Porque a Copa do Mundo foi no final de 2022 e a Copa do Mundo ainda contava. Então, quando o Messi ganha o The Best de 2023, que eu acho que já acontece agora em 2024, se eu não estou enganado, a cerimônia, mas aí é uma doideira, né? Porque logo depois da Copa teve um The Best, em fevereiro. Aí o Messi ganhou, tudo certo. E quando tem o The Best seguinte, que já não conta a Copa do Mundo, que o Messi ganhou, acho que o Mbappé foi o segundo, o Haaland foi o segundo, o Mbappé o terceiro, aí é uma doideira que o Messi tenha ganhado. Ele não fez um story comemorando essa última. As outras não, as últimas, acho que ele, essa de 2023 mesmo, contando Copa do Mundo depois da Copa que ele fez, não vejo nada injusto ele ter vencido. Gabs.Lima. Acha que Leverkusen está em nível de paridade na Champions comparado aos outros grandes? Acho sim. Fazendo a temporada que fez, ele fez uma temporada melhor que a do Dortmund, que está na final da Champions. Melhor do que a do Bayern, que chegou na semifinal da Champions e deu muito trabalho. Melhor que a do Leipzig, que caiu nas oitavas de final da Champions e deu muito trabalho ao Real Madrid também. Está melhor do que esse. O Leverkusen estaria por aí. Talvez a falta de experiência, tal, alguma coisa poderia ter pesado além do futebolístico. Agora, pensando só do ponto de vista futebolístico, quem ganha a Bundesliga com os pontos que ganhou de forma invicta. Aliás, o Bayern de todas essas vitórias, acho que não teve, de todos esses títulos, acho que não teve nenhum invicto, né? Claro que estaria. O Leverkusen é um dos grandes times da temporada. Outra coisa é que a Atalanta, que também joga muito bem os mata-matas, 3-0 no Liverpool, tirou o Sporting campeão português e tal, que a Atalanta tenha ganhado com todos os méritos, tem um jogo muito reativo e que de muito bom encaixe contra o Leverkusen, isso se provou na partida, então acho que o Leverkusen é muito bom, é quase imbatível, perdeu 1 de 52, e não é por um que perdeu que vai achar que o time é razoável, o que só dá mais mérito para a Atalanta, né? A Atalanta ganhou tão bem que fez o Leverkusen parecer um time ruim ou regular e tal, e não é. R. Abreu. Olá, MB. Como resume a temporada do Arsenal para o ano a título? Eu não sei, é muito difícil imaginar que alguém possa ganhar qualquer coisa na Inglaterra enquanto o Manchester City existir deste jeito que está existindo, né? A temporada do Arsenal é muito agoniante, cara, agonizante. É uma agonia jogar contra o Manchester City. Porque você pode fazer 89 pontos, ter mais de 60 gols de saldo e ainda assim não ser o suficiente. Porque o Manchester City, em algum momento que ele não pode mais falhar, ele não falha mais, ganhou os últimos 8 jogos e foi campeão. E na Champions eu acho que aí sim faltou pé duro pro Arsenal. Contra o Porto e contra o Arsenal, o time esteve muito abaixo da temporada que ele fez na Inglaterra. Então não conseguiu nem se defender igual, nem atacar igual. A bola parada, que é uma arma do Arsenal, eu vi cobranças de falta, laterais e escanteios horrorosas do Arsenal contra o Bayern de Munique, especialmente. Então, teve muito abaixo na Champions, sim. Na experiência, jogadores que precisam estar mais vezes e mais vezes e mais vezes, vão mesmo. O normal é que na próxima já seja melhor. Vamos ver se vai ser assim. Ainda assim é muito difícil, né? Porque acho que tem que brigar todo ano para um dia o pão cair com a manteiga para baixo e não para cima. Dessa vez ainda não foi. Underline Tottenham. Mas eu acho que cai com a manteiga. Eu falei que tem que cair com a manteiga pra baixo? Foi. Porque é o normal ela cair com a manteiga pra baixo, não? Isso. Então o normal é perder. Mas aí você falou pra uma hora, Ela caiu com a manteiga pra cima. falou o contrário. Eu falei que uma hora ela caiu com a manteiga pra baixo? Foi. Bom, vocês tomem cuidado com a manteiga de vocês. Tottenham. Por que times menores usam contra-ataque e times maiores usam posse de bola? Entre parênteses, geralmente. Não é bem isso. Mas todo mundo entendeu o que você quis dizer, né? Os times menores normalmente se fecham e tal, bola pra frente, aquele famoso atacante pra ganhar a vida. E os times maiores tentam propor jogo. Eu entendi, é isso aí. Porque destruir é mais fácil que construir. Para construir, para jogar, para ter posse de bola, para empurrar o adversário para trás e tal, você precisa de bons jogadores. Porque o outro time vai estar todo atrás, fechadinho, e você vai ter que achar espaços. É muito mais difícil você tocar a bola no espaço curto e achar ali um espaço do que você fazer um lançamento para alguém correr. Né? É muito menos trabalhado se defender, pegar uma bola, dar um chute para frente, que o cara saia correndo, porque basicamente você precisa ter jogadores atrás que sejam solidários, que ajudem a sua defesa, que estejam por ali,
e jogadores rápidos na frente. Claro que estou sendo bastante pueril aqui, tá? Você precisa de mais do que isso. Mas defender é muito mais fácil do que atacar. Muito mais. E por isso que eu gosto muito que os times pequenos, os times sem recursos, os times mais pobres, que eles façam alguma coisa diferente. Que eles ousem como a Atalanta, por exemplo, que é muito valente, que, beleza, então não dá para ter os jogadores mais técnicos do mundo, então a gente vai ter soldados que vão marcar lá na frente e vão fazer 25 km por jogo enquanto o adversário faz 10. Isso não acontece, né? Literalmente. Mas assim, esses jogadores tão valentes para marcar na frente, para pressionar, para morder tanto, poderia ficar lá atrás da Atalanta. Ela prefere ser valente, ser arriscada, e ela teve o seu mérito. Só o segundo, tá de boa. Tá de boa. Mas tá aumentando. Então, eu acho que geralmente Tottenham. É por isso. Porque para destruir e jogar em contra-ataque, você precisa de menos bons jogadores. Para jogar no campo de ataque, você precisa de mais. Você precisa de muitos bons jogadores ali que entendam passe curto, não vai errar, espaço pequeno. O espaço é pequeno e o tempo é pequeno também, né? Porque senão a marcação chega, então você precisa rapidamente fazer as coisas no espaço pequeno. É por isso. DF Nascimento 1986. Salve MB, trabalharia no futebol do Real Madrid sem ser como jornalista ou te traria conflitos? Trabalharia fácil, amanhã, se me chamarem. Cara, eu sou profissional, né? Eu tô indo para Londres semana que vem trabalhar na cobertura do Real Madrid. Eu vou ser profissional, eu vou tentar trabalhar da melhor forma possível. Sim. Se eu estiver trabalhando no Real Madrid, eu vou fazer o melhor, sei lá, numa situação hipotética, tá? Não é a menor chance de acontecer porque eu sou ruim demais para trabalhar no Real Madrid. Mas se o Real Madrid me chama para observar adversários, eu não vou deixar de falar como é que os caras batem um escanteio, como é que os caras atacam, quem é que é o cara que faz os lançamentos do time adversário, porque eu quero que o Real Madrid perca. No meu íntimo, como torcedor eu quero, mas eu sou um profissional, eu sou honesto, né? Isso vai de honestidade. Então não traz nenhum conflito, absolutamente nenhum. Trabalharia no Real Madrid, trabalharia em qualquer clube, se tivesse uma boa proposta, se fosse uma coisa que eu gostasse, algo que eu queira fazer. Inclusive no jornalismo, se for uma coisa que eu acho que vai ser bom para minha carreira. Porque eu torço pro Barcelona, eu não torço pro Real Madrid. Então é lógico que eu quero que o Real Madrid perca, mas primeiramente eu torço para mim. A primeira pessoa que eu torço sou eu. Então, enquanto eu puder me ajudar, eu vou fazer isso. E depois, se o meu time puder ganhar um jogo de futebol, melhor ainda, cara. Mas é um jogo de futebol, sabe? Não é a última coisa do mundo. Eu sou a última coisa do mundo pra mim. Se eu não tiver um bom trabalho, se eu não estiver feliz, se eu não estiver realizado, aí sim eu tô ferrado. O futebol é futebol. Então, zero conflitos pra isso. Tiago Underlines, são alguns, Luz. Andréas Pereira disse que poderia ir para algum clube que fosse jogar a Champions. Leverkusen seria uma boa? Seria. Eu fiquei até pensando assim, em relação a encaixe. Fiquei curioso assim com essa hipótese aqui que você colocou. Não sei se essa hipótese existe, saiu em algum desses jornais da vida. Mas é uma posição que pode ser parecida com a do Wirtz, ou uma posição que ficou meio vaga algumas vezes, que foi a do Hoffmann, né? Que jogou o Telha, que jogou o Frimpong, que era o outro meia do Bayer Leverkusen. Poderia se encaixar ali, poderia se encaixar até do lado do Xhaka como um volante, tirando Palacios ou Andrić, que são mais volantes e defensores e recuperadores de bola. Embora o Andrés Pereira também faça essas coisas. Mas eu acho que poderia sim ter algum encaixe no Bayer Leverkusen. O Andrés fez uma temporada muito boa para um clube médio, né? Eu acho que talvez esteja na hora dele dar um passo à frente. Por exemplo, já jogou em Manchester United e Flamengo. Mas eu acho que sempre muito coadjuvante ainda. Então acho que talvez esteja na hora dele realmente voltar para um grande clube, talvez voltar por cima para um grande clube. Mas está fazendo hora extra no Fulham, sim. Pericles Marcelino Tovella. O Barça está interessado em comprar em definitivo o passe de João Félix ao Atlético de Madrid? Não. Eu acho que vai sair. Cancelo acho menos, mas o João Félix eu tenho quase certeza que sairá. 11, Villain. Porque ele falou, a primeira coisa que ele disse é, meu W é com pronúncia de V. 11, Villain. Não usa camisas de time, mostra as suas. Abraços de Guarulho. Nem fudendo que eu vou ficar pegando camisa e mostrando. Preguiça, tá tudo dentro de uma mala. Carinho que você tem com seus fãs. Não vou mostrar. Outro dia, o que aconteceu? Acho que Mariana, ou Tamara, Mariana Spinelli, né, da ESPN, tava com a namorada dela, Tamara, na minha casa, e elas fizeram uma story de eu trabalhando. E aí alguém falou assim, mostra a sua casa. Eu falei, não, claro que não. Não sei se é doido. O que você vai fazer depois com as informações que você tiver? Enfim, tô brincando aqui, Villain.
Eu não uso camisa de time. Aqui na Europa, eu acho que eu até peguei uma outra pergunta sobre isso. Aqui na Europa, camisa de time serve para ir em jogo. Ninguém usa camisa de time numa situação social, de ir para um bar, de ir para um casamento, igual as pessoas no Brasil fazem, de encontrar os amigos. Ninguém usa. Aqui, camisa de time é um uniforme de estádio. Ou às vezes para ir na academia alguém usa. E eu até tinha mais no Brasil, porque no Brasil eu jogava futebol, então eu tinha camisa de time para jogar bola. Mas tenho alguma outra que me dão, alguma coisa assim. Parei de comprar há muito tempo. Então quando de vez em quando eu ganho alguma, aí eu tenho. Senão, não. Caramba, eu cliquei em alguma coisa aqui que agora não consigo mais fechar. Eita porra. Como é que eu faço? Saí e voltei. Underline tava no João. Esse aqui é bom. Tava no João. E você? Já teve no João hoje? Qual é o seu drink favorito? Depende do momento. Eu gosto de Negroni. Negroni é um drink legal. O Checkmate de BH é muito bom. Sei lá, num dia muito quente. Não sei se eu tenho algum drink que num dia de muito calor eu gosto. Eu gostava muito antes de um que chamava Long Island Iced Tea. Tem muito tipo de bebida misturada. Hoje eu já não consigo. Se eu pronuncio 2 vezes, eu já tenho ressaca. Mas eu diria que Negroni. Gosto. Bruno. Tem um underline antes. Desculpa aí pro Bruno que não tem underline. Por que na Europa Aí é a pergunta. Por que na Europa vemos muita gente indo aos estádios sem a camisa do próprio time? Abraço. Eu acho que tem bastante, cara. É porque tem muitos jogos no inverno. Então a galera vai de agasalho, né? Vai de casaco, jaqueta. Enfim, vai com alguma outra coisa por cima. Mas aqui no verão, quase todo mundo vai com camisa de time em um jogo de futebol. Diria que igual no Brasil. É porque no inverno realmente pode. Cara, é uma coisa interessante. Pega pra vocês verem um jogo de verão. Um jogo que acontece em agosto, setembro, até outubro, dependendo do país. E pega pra ver os jogos em janeiro. Janeiro, fevereiro. Vocês vão ver as arquibancadas antes, todas coloridas no verão e todas pretas no jogo de janeiro, de fevereiro europeu. Porque normalmente os agasalhos são pretos, né? O pessoal usa muita roupa escura, preto, azul escuro, marrom, cinza escuro. Normalmente agasalho é menos colorido do que uma camisa de time. Então, olha aí e você vai ver a diferença. Antes de sair e olhar, dá um like aqui no vídeo, por favor. Lorenzo Underline Francisco 7. Nico Williams e Baldé podem jogar juntos, mesmo que ambos ocupem uma faixa parecida no campo? Cara, acho que sempre pode, mas realmente tem um encaixe mais difícil, né? O Nico Williams precisa que pouca gente esteja perto dele, ele esteja isolado e receba a bola em condições de 1 contra 1. Se você tem um lateral fazendo ultrapassagem por ali, até pode ser que o lateral arraste alguém com ele para a linha de fundo para o Nico Williams fazer diagonais. Mas acho que o normal é você ter um lateral um pouco mais recuado para entregar bons passes e não ocupar aquele lado do campo enquanto o Nico Williams está fazendo o sassarico dele para cima da marcação adversária. Então, pode ter encaixe, você pode ter um lateral muito potente que vai à linha de fundo rapidíssimo e um ponta também muito potente, embora o Nico Williams seja de pé trocado, né? Mas eu acho que o mais normal é você ter o famoso lateral construtor. Um lateral que joga um pouco mais por dentro, um pouco mais armador e deixe toda a ponta aberta pro Nico Williams. Que, aliás, eu gosto muito. Acho o Nico Williams muito bom jogador. Não sei se o Barcelona vai ter capacidade de comprar, porque o Barça quer. Não sei se o Barcelona quer mais também, né? Agora que tá trocando o planejamento. Mas eu acho um jogador desses que daqui a pouco pinta num time da Premier. E aí todo mundo fala, não, mas ele era bom mesmo. Porque ninguém me escuta, né? Ninguém me escuta. Escuta. E como se eu falar alguma coisa também fosse importante. Quem mandou isso daqui já sabe que o Nico Williams é bom. De Marcelo Underline 11. O Xabi teve um ataque de técnico. Cara, quem sou eu? Na moralzinha, o cara ficou 51 jogos sem perder. No primeiro trabalho dele na Elite, né? Porque ele treinava a Real Sociedade B. Aí ele levou o Bayer Leverkusen para a competição europeia, chegou na semifinal da Europa League da temporada passada. Nessa ele ganhou um campeonato invicto. Nesse sábado ele pode ganhar outro. E ele perdeu uma final. E quem sou eu para esse dia que ele perdeu falar, ele errou? Na moral, quem sou eu para falar assim, você aí, que ficou 51 jogos sem perder, você errou. Eu não consigo, cara, não consigo. Talvez, depois que acontece, a gente vê que deu errado, né? Mas eu tenho certeza que, não sei se é o que você tá perguntando aqui, mas eu até falei isso no vídeo da final. Uma coisa que eu faria diferente era colocar o Boniface para jogar e não o Adli no ataque.
porque com a marcação da Atalanta muito em cima, muito forte e tal, é normal que de vez em quando você precise descarregar a bola longa na frente. Se você tem um atacante corpulento, ele vai baixar essa bola, ganhar duelos contra uma defesa fortíssima também da Atalanta, que era 30 centímetros maior e 30 quilos mais pesada que o Adli, e a partir daí você vai recomeçar outras jogadas. Mas eu também tenho certeza que a intenção dele era, o Adli é muito ágil, se move muito, ele vai arrastar zagueiro para fora da zona desses zagueiros nas perseguições individuais que a Atalanta faz, e quando ele arrastar, sei lá, o Pasalic para o lado, vai sobrar espaço para o Frimpong entrar. Tem algumas jogadas no primeiro tempo, no 1 e no 2-0, que o Frimpong entra na posição de centroavante e que ele não consegue levar vantagem no 1 contra 1. E que eu acho que era o que o Xabi Alonso pensava para o jogo. O Adli vai ou recuar, ou vai cair para o lado esquerdo do ataque, e vai sobrar um espaço para o Frimpong entrar em diagonal, porque a Atalanta deixa esses espaços nas perseguições individuais. Só que não deu certo. Inclusive o Adli errou no segundo gol, né? Errou um domínio no meio campo e acarretou no segundo gol. Então, eu consigo ver que deu errado. Mas não que o técnico errou. Eu tenho dificuldade. De vez em quando eu sei que eu falo, mas eu tenho muita dificuldade de ser. E eu não quero dizer nada para quem fala isso, tá? Não é recadinho para ninguém. Mas eu tenho muita dificuldade de dizer que alguém que sabe mais do que eu errou. Porque se eu sei que o Boniface ia segurar a bola, que ia baixar a bola, o Xabi Alonso também sabia. Só que ele também sabia e ele tentou fazer uma coisa diferente. Que poderia ter dado certo. Anselmo, mas não deu. Anselmo Underline T. Aproveitando o doc do Romário, como ele é lembrado pela torcida do Barça. Já saiu na Max 2 capítulos do episódio do documentário Romário, o Cara. Eu tô realmente curioso para ver, já vi uns pedacinhos aqui e ali, né, que o pessoal coloca nas redes sociais. O Romário é um baita personagem. Esses documentários de jogadores e tal, de vez em quando eu acho que toda hora tem de qualquer jogador, mas, cara, é o Romário. Assim como o do Beckham, do Figo, o do Michael Jordan, tem uns que são muito fodas, cara. E o Romário é um desses grandíssimos personagens de uma época que eu vivi no futebol, que foi os anos 90, então eu estou de fato curioso para ver. Quem já viu disse que realmente é muito legal o que saiu até agora do documentário do Romário. Então tá na Max, vai lá e assiste o Romário, o Cara. Para a torcida do Barcelona, ele é lembrado como um excelente atacante, que adorava a noite, que só ficou um ano, que talvez não teve grandes ambições lá no Barcelona, mas a torcida adora o Romário. O Guardiola fala maravilhas dele, né? Até porque o Guardiola jogou com ele, então assim, a torcida do Barcelona lembra dele com um carinho imenso. Hoje tá o dia das camisas de time, hein? Jarle Cirino. Quanto custa uma camisa de time na Espanha? Eu acho que a versão torcedor da camisa do Barcelona, sem nome e número, custa 90 euros. Se colocar nome e número, sai por 115. E acho que tem uma parada que é a seguinte: se for o nome e o número de um jogador que já existe, sai 115, sai 110. Custa 20 euros para colocar, para silcar, né, como vocês falam, o nome e o número lá do Lewandowski, do Pedro e da Alexia. Se for o seu nome, se você vai colocar Jarlen Cirino, acho que é 5 euros mais caro. Aí seria 115. A versão torcedor, a versão jogador, o pacote completo, versão jogador, nome, número, acho que sai 140 euros. Faz aí vezes 5 e pouco, sai mais de 700 reais uma camisa de time. É muito caro. Underline Caio, underline Prado. Salve Martelo! Só existe o Barcelona B devido à falta de competições sub-20 e 23 na Espanha? Não sei se é só por isso, né? Mas, de fato, com 20 anos, os jogadores que ainda estão em formação, eles não têm mais para onde ir. E os clubes que ainda têm capacidade de manter esses jogadores formam os times B. Você tem clubes menores que não têm capacidade de manter, é caro às vezes manter um time B. O Barcelona já teve algumas vezes Barcelona C. Era caro demais e o Barcelona se desfez, parou de ter tipo uma segunda leva de jogadores que ainda não saíram da fornada ali para o profissional. Então você vai mantendo eles em competições inferiores. Então é para isso que serve, né? Sub-19 acaba a formação dele como juvenil. A partir dele é um jogador de futebol profissional. Só que se ele não tem espaço no time de cima e você não quer se desfazer de alguém que ainda tenha valor, que ainda está em desenvolvimento, você faz um time B e tenta fazer esse time B jogar as melhores competições possíveis. Mas é por isso. É porque esses caras ainda estão em desenvolvimento e o clube não quer se desfazer deles. JP Leite Jumes. Eu fiquei um pouco... Sempre que tem leite, essas coisas, eu tenho medo.
mas acho que seu nome de fato é João Paulo Leite Jumes. Eu ainda tô com medo de estar caindo pela terceira vez consecutiva. Mas você não faria isso, né? Porque não é um nome que você escreve e manda pra alguém. É o seu nome no Instagram. Então, todo mundo que leia caia numa pegadinha. Eu tô ganhando tempo enquanto eu leio várias vezes. Enfim, a pergunta é muito boa. Qual a chance o Royce... Qual é a chance do Royce ter um final feliz? Tem uma coisa que eu acho que as pessoas que estão falando da final ainda não levaram em consideração, que é o Royce é um reserva e normalmente uma das primeiras opções ofensivas. É bastante provável que ele entre lá pelo minuto 65, 70, 75 de jogo. E é mais provável ainda que nesse momento o Dortmund precise de um gol. Ou porque o jogo vai estar 0-0, ou porque vai estar 1-0 Real Madrid, ou porque vai estar uns 2-0 Real Madrid e o Dortmund precisa desesperadamente voltar para a partida, ou porque pode estar 1-0 para o Dortmund e o Dortmund queira matar logo a partida. Mas é muito pouco provável que nesta altura do jogo, quando o Marco Reus normalmente entra, que já não tenha mais nada para se jogar. Então a chance do Marco Reus ser decisivo nesse jogo é bastante presente. Não vou dizer que é bastante grande, porque é muito difícil que algum jogador do Dortmund que não seja os defensores sejam os mais decisivos. Eu acho que para o Dortmund ganhar, Hummels, Kobel, algum desses tem que fazer o jogo da vida, porque o Dortmund vai ser muito atacado e os defensores vão ser muito exigidos e os atacantes acho que vão correr mais para trás do que para frente. Mas o Reus eu acho que não é um penduricário que está ali cumprindo o papel de uma poesia muito bonita. Eu acho que ele pode ser muito útil para o Dortmund ter chance contra o Real Madrid. Porque pode entrar num momento que o Dortmund precisa atacar mais, se soltar mais, que o Real Madrid talvez dê um pouco mais de espaço. Se o jogo for ficando longo, o Real Madrid pode se desesperar e permitir um pouco mais para o adversário. Então acho que o Reus tem chance não só de ser uma boa história, e ele é uma grandíssima história, né, por toda a identificação que ele tem, por tudo que ele representa para a torcida do Borussia Dortmund e tal, mas eu acho que ele tem uma boa chance de entrar no momento que pode tornar ele um grande herói desse jogo. Vamos ver, meu povo, se é isso que vai acontecer ou não. Terminaram as perguntas por aqui. 42 minutos, eu tô exausto. Hoje já é amanhã por aqui, já passa de meia-noite, então, cara, se chegou até aqui, faz favor de curtir, de se inscrever. Amanhã eu vou fazer um vídeo pós-Barcelona e Lyon, falando da grande final do futebol feminino. E é bastante provável também que eu faça depois do Barcelona-Sevilha. Não, acho que o Barcelona-Sevilha eu vou falar só de Barcelona-Sevilha mesmo. Segunda-feira vamos ver como é que vai ser o café com Beckler, porque eu vou segunda-feira para Madrid para fazer o Media Day do Real Madrid junto da Tati Mantovani, então vou estar todo dia envolvido com as entrevistas dos jogadores, com o treino do Real Madrid, com a coletiva do Real Madrid, então ainda não sei como que vai funcionar o café, vou pensar em alguma alternativa. Cara, você sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu não vou assistir nada esse final de semana, né? Porque os campeonatos cá entre nós já acabaram, então eu vou fazer no domingo para vocês um vídeo sobre o Hans Flick e vou postar na segunda. Vai ser isso. Porque tem muita gente achando que o Hans Flick vai mudar a forma barcelonista e de DNA e tal. Eu não tô tão seguro que ele vai mudar tantas coisas, tá? Tem um futebol mais vertical, mais agressivo, mais físico, de menos 1 milhão de toques na bola, mas também. Eu já peguei para ver rapidamente assim, estatísticas dele no Bayern de Munique e tal. E o Bayern dominava todas essas estatísticas que são importantes para o estilo de jogo. E o que o torcedor do Barcelona quer não é olhar no final ali se o time teve 66% de posse de bola ou 52% de posse de bola. O time quer, o que o torcedor exige, isso é o DNA do Barcelona, é que o time jogue bem. Jogue bem, domine, seja o protagonista do jogo, de preferência que faça muitos gols. Isso eu acho que o Hans Flick pode entregar. Então o café do Beckler de segunda vai ser uma análise do Hans Flick, se vocês querem isso. E eu não guardei para já depois da despedida de propósito, é porque eu tô cansado e eu realmente tinha esquecido quais seriam os próximos conteúdos. Então é isso, curte aqui, se inscreve e amanhã, final do feminino, domingo, Sevilha-Barcelona, segunda, análise do Hans Flick e depois, a partir de terça, é basicamente conteúdo da final da Liga dos Campeões. Um beijo para vocês, meu povo, já é sexta-noite aí. Aqui já é sábado de madrugada, então faz favor de fazer valer a sexta-noite, vai curtir com tudo que vocês tiverem e depois coloca para assistir a gente lá na final do futebol feminino, Barcelona e Lyon, 12h30 na TNT. Um beijo para vocês e até amanhã. Sem juízo.